Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria nos reunirmos mais esta noite de domingo para podermos nos aproximar dos ensinos de Jesus, daquilo que Ele nos deixou de orientação, de vida, para nos guiar no caminho da evolução, iluminado pela doutrina dos Espíritos, que nos traz uma extensão muito maior de compreensão do Evangelho do Mestre. Então, é uma alegria podermos estar juntos nesta noite de domingo mais uma vez. Hoje foi o dia de nosso chá beneficente, já completado. Eu não tenho como passar para vocês nesse momento o resultado que teve, pois esse Evangelho está sendo gravado previamente, não é? Para mantermos a frequência de nossos encontros aqui. Então, fazemos os nossos votos antecipados, mas que nesse momento já estão concretizados, de que a luz do Mestre oriente esse evento e com certeza será muito abençoado. Nós vamos publicamente agradecer a assistência de todos, nós recebemos ajuda muito numerosa, não é? Sempre nos surpreendemos com a generosidade das pessoas, que dentro do seu limite oferecem ali alguma coisa para esse evento, esse movimento que é coletivo, não é? Que não está vinculado a nenhum nome individual, mas que é o de uma coletividade, de um serviço que fazemos em nome do Cristo e segundo a sua orientação. Então nós agradecemos publicamente a todas as doações que nós recebemos, a todos que compareceram ao evento, que adquiriram os bingos, mas não vieram, ou os que vieram. Muito obrigado a todos vocês, que a grande luz do Mestre ampare os seus caminhos e enviamos a nossa gratidão como energia de luz na vida de todos vocês. Esta Casa Espírita agradece a ajuda de todos nesse evento que certamente será e foi um sucesso, ok? Mas vamos de volta ao Evangelho, não é? Que é o centro de nossas atenções, a quem estamos ligados por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos manter aqui as nossas reflexões. Hoje nós vamos refletir sobre uma prece que Kardec traz diante de um perigo iminente, isto é, de um perigo que está para acontecer. Como podemos usar a prece em situações de perigo, em situações de risco, né? Que tipo de poder ela teria? Seria ela capaz de alterar um roteiro de uma tragédia, talvez, de um problema mais grave? Não é? Vamos ver o que ele vai nos trazer. Cumprimento a todos, dando boa noite a vocês, esperando que estejam em paz, que estejam bem. A todos que nos assistem pelo YouTube. Hoje no Face nós não vamos ter a transmissão simultânea, mas a todos que nos assistem, muito obrigado a todos, que o Mestre ampare vocês, que vocês estejam bem nesta noite. Vamos fazer uma prece, depois vou fazer a leitura da reflexão que Kardec traz e vamos comentar alguma coisa. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Senhor, buscamos a Tua presença nesse momento. Que a Tua luz nos envolva o coração, nos aqueça, nos acalente, nos console nesta noite. Buscamos sempre, Senhor, a Tua presença, pois sabemos que é de Ti que vem a vida, a luz, a força de manifestação de todo o bem neste planeta. Seja conosco em nossos lares, envolvendo-nos e amparando-nos. Permita a presença dos benfeitores espirituais, que eles possam estar junto de nós nesse momento de oração, de reflexão, ajudando-nos a abrir o entendimento, a sensibilidade,
para compreendermos melhor as lições da vida trazidas pelos benfeitores espirituais que nos informam sobre o mundo maior, sobre as divinas leis que nos orientam os destinos. Seja conosco nesta noite. Pedimos, Senhor, que as vibrações de paz e harmonia que produzimos nessa noite alcancem os nossos irmãos mais necessitados, alcancem aqueles a quem foram pedidas preces, que estão em problemas, em dificuldades, que eles possam ser amparados por estas forças. Confiamos em Ti e na Tua proteção, e apenas podemos agradecer pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, procurando a Tua luz, a Tua orientação, a orientação do Seu Evangelho. Que os benfeitores espirituais nos abençoem os esforços, iluminem as nossas reflexões e protejam os nossos corações nessa noite. Que assim seja. Aqui, meus amigos. Vamos lá. Então, hoje nós vamos para prece em um perigo iminente. Vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar a leitura. Então, Kardec vai fazer uma introdução e depois ele traz a prece. Vai dizer ele: pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Aí vai trazer Kardec a prece. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Traz Kardec também um pedido, uma ação de graças, não é? Uma prece de gratidão por haver escapado de um perigo. Diz ele: pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. E a prece de gratidão. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que me podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá.
Então nós temos essa prece, não é, que Kardec vai trazer, colocando-nos para nós uma temática que nos suscita algumas reflexões dentro daquilo que a doutrina espírita nos trouxe. Quando Kardec fala prece em um perigo iminente, ele faz referência àquelas situações da vida em que nós somos colocados em situações de risco, em que podemos perder questões muito valiosas, sejam bens materiais extremamente necessários à nossa vida, ou à nossa própria vida física, não é? Ou a de nossos familiares, de pessoas a quem estamos ligados, processos assim mais extremos, né, da experiência humana, que não ocorrem todos os dias, mas que de vez em quando acontecem conosco. Por exemplo, numa situação de risco no trânsito, ou uma situação de um problema de saúde, alguma emergência médica, qualquer questão que nos coloque assim, vamos dizer, nos confronte diante das forças que nos mantêm à vida, não é? Porque muitas vezes, meus amigos, nós esquecemos da temporalidade da nossa experiência terrestre. Muitas vezes a gente julga que estamos aqui ad eterno, né? Sem tempo definido, que nunca vamos morrer, que tudo vai ficar sempre do mesmo jeito que está, não é? Que nós não vamos nunca perder a presença dos entes queridos, que nós nunca vamos perder o nosso ganha-pão, vamos assim dizer, não é? A nossa profissão, os bens que estão conosco. A gente muitas vezes dá por concluídas certas questões que, em verdade, estão sempre mudando, pois a vida humana é estruturada em ciclos evolutivos, que são também ciclos energéticos, né? Ciclos que sobem, que descem na experiência do espírito imortal. Pois há lições que você aprende na subida e há lições que só são ensinadas na descida, na queda. Então, quando nós esquecemos, isso é muito comum esquecer, porque a gente se distrai muito facilmente na nossa encarnação, a gente fica assim num estado de torpor, né? Você está ali, né? E muitas vezes somos surpreendidos pelos perigos, né? Como se eles tivessem aparecido do nada, assim, opa, não, aconteceu um problema, ai meu Deus, foi para o hospital, ai, vai bater o carro, alguma coisa assim, não é? Só que, em verdade, meus amigos, todas as situações da vida, dias fáceis e dias difíceis, energias que fluem e energias que refluem, né, que se desencontram, tudo isso não é provocado aleatoriamente por inteligências estranhas à nossa. Tudo isso é provocado pelo fluxo de energias que parte do nosso próprio espírito imortal. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que o co-criador de nossa realidade somos a nós mesmos, nós mesmos. O nosso pensamento, as nossas ações, a estrutura imortal de nossa vida energética em plano espiritual, que cria todas as expressões na vida encarnada e na vida desencarnada. Na vida desencarnada é mais fácil de perceber isso, não é? Mas aqui, quando estamos encarnados, em razão de estarmos num plano de situações mais definidas, né? Porque o corpo físico está estabelecido, a estrutura da biosfera da Terra está estabelecida, uma série de coisas são definidas, você não interfere, parece que aquilo está já feito, né? Concretizado, definitivo. Só que aquilo também está sujeito a variações decorrentes das energias que a gente produz, não é? Produz como? Produz com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com o tipo de vibração que a gente tem a cada momento, as emoções que nós produzimos diante das experiências da vida, isto é, aquele conteúdo de sentimento que você coloca no seu coração. A cada momento pode ser ali, você está vibrando gratidão, alegria, você está com harmonia,
Você está em paz? Ou você está vibrando estresse, ansiedade, vibrando medo, angústias, culpas, enfim, uma série de situações, ódios e conflitos, não é? Situações de apego excessivo à vida material, de queda nos prazeres, de autoescravidão nas ilusões da terra, tudo isso é energia que nós estamos produzindo. Quando eu acordo pela manhã e me acordo assim, vamos dizer assim, mal, ingrato, não quero aquele dia, estou insatisfeito com alguma coisa, e eu começo a reverberar aquela energia de ingratidão, aí vou tomar banho, sei lá, logo pela manhã, num dia frio, o chuveiro queima ou não funciona, e aí você já sai mal-humorado, aí vai tomar café, acabou o café, essas coisas assim, que são experiências humanas, e aí você dentro do seu coração, em vez de tentar ajustar o que não está tão bom, você começa a achar ruim, começa talvez até xingar, proferir impropérios, né? Palavrões e vai aquela coisa toda. Isso tudo é reação e produção energética do seu coração, que gera um efeito, que gera uma consequência. Então, assim, quando nós entramos num fluxo de energia retida, energia de baixa vibração, que são aquelas vindas dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, do nosso afastamento da fonte criadora, né, de Deus, o que acontece? Você é como se você jogasse pedras no seu caminho para depois ter que passar pelo caminho. Então, quando nós temos semanas ou dias muito difíceis, com uma série de problemas, e o negócio vai piorando e de repente acontece uma tragédia ou qualquer coisa do tipo, aquilo não veio do nada. Aquilo foi estabelecido por decisões, por pensamentos que você veio produzindo, não é? Por exemplo, ninguém tem uma emergência médica, vamos pensar, por exemplo, um problema de coração que muitas vezes acontece, não é? Que às vezes é súbito, você precisa passar por atendimento médico. Aquilo não aparece do nada na sua vida, não é? A não ser que, naturalmente, esteja definido dentro do campo da expiação ou da prova antes da sua encarnação. Porque às vezes acontece. Nós vemos casos de pessoas com 20, 30 anos que têm ali um problema de circulatório muito grave, veio falecer, ou um problema, um infarto, ou alguma coisa nesse sentido. Você não controla, porque aquilo estava marcado no tempo da vida para aquela encarnação. Mas muitas vezes as dificuldades que a gente passa são criadas nessa vida, são energias que você produz, riscos que estão colocados e produzidos pelo espírito imortal. E é dessas talvez que Kardec esteja falando. Porque se estamos diante de um perigo iminente, mas esse perigo, vamos dizer assim, a dor que ali vem, ou a situação de expiação que aquilo pode ser para nós, se aquilo estiver alinhado com o programa da nossa encarnação, e quando nós falamos isso, estamos fazendo referência às causas anteriores de nossas experiências aqui, isso dificilmente vai ser modificado. Nós vemos acidentes de trânsito altamente improváveis, mas que acontecem. Você fala, gente, mas como é que isso veio acontecer? A pessoa estava tão bem, estava legal, de repente deu algum problema ali, entrou na faixa contrária, aconteceu alguma coisa, teve uma colisão, saiu da faixa, e aí tem um acidente grave que pode produzir a morte, ou pode produzir um trauma físico muito grande, que demanda tempo de recuperação. Parece que veio do nada. Essas situações que parecem que veio do nada, muitas vezes são causadas pelo nosso passado de outras vidas e são experiências determinadas nessa encarnação para acontecer. Essas dificilmente a gente consegue alterar. Embora as nossas preces sejam capazes de amenizar o abalo energético dessas experiências, às vezes até amenizar a própria experiência, diminuindo a extensão de problema que seria, não é, que ela produziria. E talvez, se a nossa condução de vida for muito honrosa, né, no plano do serviço, no bem,
talvez a gente até elimine essa dor, essa aflição que esteja pré-marcada para o nosso futuro. Mas afora tudo isso, das questões que estão programadas, muitas das dores que a gente passa são produzidas aqui mesmo, pelo fluxo da nossa encarnação. E aí, de repente, você se vê numa situação de perigo, você fala, gente, mas como é que isso aconteceu? Aconteceu de alguma forma, não é? Então, nós fazemos essa reflexão para entendermos, meus amigos, que muitos dos acidentes, dos dramas, das dores humanas que nós passamos aqui, são como são pela nossa distração, pela nossa falta de aplicação no bem, pela nossa fuga dos deveres, por nós nos afastarmos da virtude. Uma série de situações criadas nessa vida. Porque às vezes a gente fala assim, ai, estou pagando, né? Deus quis, é castigo, ai, era expiação, já estava marcado. Mas às vezes você está criando aquele sofrimento por sua própria conta naquela encarnação, que poderia ter sido evitado, percebe? Quando Kardec reflete conosco, no início desse livro, no capítulo 5, quando ele fala das causas das aflições, ele vai dizer assim, olha, se pudermos fazer ali uma estimativa em percentagem, talvez 70%, 80% das dores e situações de problema na nossa encarnação são causadas na própria encarnação. Não é o castigo, o resgate, não é nada disso. Você está produzindo aqui mesmo o seu problema para resolvê-lo, para experienciar, não é? Então, por exemplo, quando eu distrato a minha saúde, quando eu ignoro conselhos da medicina, da ciência da terra, de autocuidado, quando eu como mal, dane-se, vai aquela coisa, vai fazendo o que você quer, aí de repente acontece, infartou. Uma infecção muito grave, ai meu Deus, vou ter que amputar a perna, vou ter que fazer isso, aquelas situações que falam, mas espera aqui, como é que chegou nesse ponto? Aconteceu? Aí você vai ver a pessoa, não, bebia todos os dias, fumava, não comia bem, não fazia exercício, não se cuidava, é Deus que quis. Não, meus amigos, foi produzido pela condução daquela vida. Aquele perigo aconteceu de um momento para outro, porque tudo acontece de um momento para o próximo, né? Mas ele foi produzido previamente, não é? Foram energias acumuladas que de repente explodiram, assim vamos dizer, não é? Então temos que ter muita atenção diante dessas situações, que muitas vezes elas podem ser minoradas, amenizadas ou completamente evitadas. Nós não podemos olhar para a experiência humana e achar que está tudo definido, que Deus quis tudo, né? Você acordou naquele dia, bateu o dedinho, aquele raio daquele dedinho que bate na quina das coisas, e você fala, expiação, né? Isso estava expiação. Isso aí foi causa, lá do século XV, quando eu estive encarnado na França e fiz algumas coisas. Não, gente, aquele dia às vezes você acordou, meio assim, não levantou direito, saiu andando ali meio torto, que bateu o dedinho. Não tem nada a ver com o século XV, não. Foi naquele dia, as condições daquele dia, criadas pelas condições dos dias anteriores, da sua própria vida. Então, quando Kardec nos coloca a prece diante de um perigo iminente, ou vamos estender um pouquinho, diante de situações de risco ou de problemas dessa encarnação, que nós podemos antecipar, ele está dizendo assim, olha, dependendo de como você põe o seu pensamento e as suas energias, você evita dores, você tira do seu caminho problemas, não é? Quantas vezes nós não passamos por dores e aflições porque estamos bem, estamos harmonizados, não é? Uma coisa que é muito comum de acontecer, que são os acidentes de trânsito, né? Graves ou menos graves. Porque todo acidente de trânsito é muito desagradável. Até você bate sozinho o carro, né? Ainda assim é muito desagradável, porque aquilo gera um transtorno, gera problema, danos materiais, você tem que deixar o carro em oficina, uma série de chateações, né? E aí você vai falar assim, estou pagando resgate, né? Às vezes são energias que você está criando.
Às vezes você está se afastando do seu dever, você está ignorando os compromissos familiares, você está agindo com desonestidade no seu trabalho, você está criando conflitos com as pessoas, acumula aquela energia desarmônica, de repente aquilo tem que sair para algum lugar. E esse lugar é produzir um acidente de trânsito, por exemplo, produzir uma queda, você está ali e que cai, quebra um braço, uma perna, entende? Às vezes são coisas que não é expiação do passado, é o seu presente mesmo. Então nós temos que ter muita atenção a como a nossa vida está correndo. Se nós estivermos em situação assim de muito atrito, de muito estresse, de muitos problemas que vão se acumulando, é necessário dar o sinal vermelho, refletir. Espera aqui, será que eu estou fazendo alguma coisa para gerar tudo isso? Porque às vezes é uma fase expiatória ou uma fase provatória que estava previamente ajustada no programa de sua encarnação. Isso existe, viu, meus amigos? Existem períodos na nossa encarnação que são bem mais difíceis, que se acumulam problemas, né? Que você tem que resolver. Mas às vezes aquele período está sendo criado ali mesmo. E se você se conduzisse melhor, você evitaria. Se você cultivasse a prece diária, você evitaria. Se você cultivasse a prática no bem, você evitaria, não é? Então é necessário pensar isso. Porque Kardec nos traz as preces para nos mostrar como ela pode nos ajudar na nossa experiência humana. Porque toda vez que a gente se conecta com a fonte criadora, com o nosso Pai Celestial, você está se conectando com a força da vida. E Deus, meus amigos, Ele não deseja dor e sofrimento, nem tristeza, nem angústia para nenhum dos seus filhos. O que Ele quer é que todos sejam felizes e todos estejam bem. Não há nenhuma lei determinando sofrimento para ninguém. Há uma lei determinando o bem comum. Quando o espírito imortal atenta contra o bem do outro, aí ele cria dor para ele mesmo. Porque a lei que exige que haja o bem comum vai fazer devolver, fazer retornar ao aquele que cria o mal, o próprio mal. Mas não é uma lei que determina o mal é produzido pela criatura. Então nós temos que ter muita atenção como estamos conduzindo a nossa vida para ajustarmos as energias previamente, né? Então, por exemplo, assim, vai passar por um período difícil, vai, por exemplo, encontrar com uma pessoa complicada, com quem você já tem ali atritos, que pode piorar a situação, prepara antes, já faz prece, já se harmoniza, já pede assistência, não é? Vai passar por uma prova, um exame, alguma coisa da sua carreira que é muito difícil, ou um evento, ou um período de vida, vai nascer o filho, enfim, uma série de situações que podem gerar complicações, prepara antes, então faz a prece antes, pede assistência antes, toma as providências que podem ser tomadas antes, só as que podem ser tomadas antes, né? Porque tomar providência que não pode ser tomada antes, chama ansiedade, né? Quando você quer resolver uma coisa antes, mas que só pode ser resolvida depois. Aí isso aí não funciona. Então, ou seja, organize-se ativamente e energeticamente para que a experiência humana seja mais tranquila, mais harmonizada. Só que existe também um outro fator, meus amigos, que precisa ser considerado. Nós vivemos em meio ao mundo espiritual, né? Então tem aqui 8 bilhões de encarnados com seus corpos físicos para lá e para cá. Só que entre esses 8 bilhões há bilhões de espíritos vibrando em planos escalonados da Terra, vivos, igual a gente. E muitos deles participam das experiências humanas aqui, das boas e das ruins. Então, quando Kardec nos orienta a prece diante de perigos, ele também nos ajuda a ver que muitas das situações de problemas e de aflições de nossa vida são agravadas ou até diretamente provocadas pela ação de entidades que querem o nosso mal, que estão nos cobrando alguma dívida do passado, entidades que são inimigas nossas porque a gente as lesou,
agravou no passado, então elas voltam, não é? Ou entidades que estão nos perseguindo porque nós estamos no caminho do bem e elas não querem o bem, uma série de situações. Então, existe isso? Existe. Tem um monte de espíritos aí que, infelizmente, não entende a luz. E tem inveja da paz do outro. Então, ele quer criar problema, ele quer criar empecilho, ele quer piorar a situação da pessoa, né? Muitas vezes, eles conseguem criar pequenos ou grandes probleminhas ali. Problemas, né, na nossa vida. Então, às vezes, eles conseguem criar ali uma energia, alguma coisa, e naquele dia, sei lá, acabou a bateria do carro. Ou a bateria acabar de qualquer jeito, porque tem um tempo, né? Mas acabou naquele dia. Aí o que ele faz? Ele aproveita que aquilo ia gerar uma situação de desordem naquele dia, porque aí você teria que ir atrás do mecânico, teria que fazer não sei o quê, teria que adiar um compromisso, enfim. Ele aproveita aquilo e aí começa a te inspirar energia negativa para você ficar irritado, para você ficar bravo, para você xingar alguém, falar, não, mas foi você, foi aquilo. E aí cria aquele estresse. Né? E aí daquele estresse vem outro estresse. E aí de repente aquilo já virou um problema imenso. Porque eles aproveitam as nossas fragilidades. Né? E aí os espíritos falaram assim para Kardec, mas sabe por que Deus permite isso? Porque Kardec perguntou. Deus permite que as entidades inferiores influenciem a humanidade negativamente, porque assim ela é colocada em prova e assim ela progride. Porque se você não é colocado diante da sua própria imperfeição para percebê-la, dificilmente você vai ajustá-la, dificilmente você vai avançar a caminho de um progresso moral. Então, eles estão aí até para nos ajudar. E aí, por isso que nós precisamos fazer prece. Prece para quê? Para estarmos conectados com a luz. Para que, diante de situações de provas e dificuldades, você consiga agir bem. Você consiga ter paciência, indulgência, tranquilidade. Você consiga renunciar. Porque muitas vezes a vida fala assim, não vai por aqui, não vai por aqui, não vai por aqui, por meio de uma série de empecilhos materiais. E aí você fica insistindo, não, eu preciso disso, e vai, muda, e de repente você chega ali numa situação que vai gerar uma dor muito grande para você, que o alto estava tentando evitar, e muito insistente, você cai naquela situação. Então, a renúncia, a aceitação, a gratidão, tudo isso são energias que nos ajudam a nos defender. Né? E sempre a prece, em qualquer situação, porque nós estamos sempre em risco, né? Viver em mundo de provas e expiações é você estar em risco o tempo todo, porque sempre alguma coisa pode dar errado. As energias aqui estão sempre trombando, né? Então, quando nós cultivamos a prece pedindo proteção, pedindo orientação, pedindo luz, a gente atrai essa assistência. E essa assistência nos ajuda a diminuir situações de dor, de atrito, de dificuldade que poderiam acontecer em nossa vida. Então eu me lembrei de alguns casos para exemplificarmos. Nós temos uma experiência da vida de Francisco Xavier que nos ajuda a mostrar isso. Né? Porque o Chico, meus amigos, ele tinha uma sensibilidade mediúnica muito aguçada. E até em pouca idade ele já desenvolvia, já havia desenvolvido, né, uma vidência muito apurada, de forma que ele estava sempre em dois planos. Né? Ele sempre percebia o plano material, mas percebia também as vibrações do plano espiritual. E ele era muito assediado por entidades trevosas, porque ele estava a serviço de Jesus, ele consolava muitas pessoas, ele ajudava muitas pessoas a saírem de problemas. E tem muita gente aí no plano espiritual que não queria isso não, né? Que não queria a luz brilhando. Então ele era muito assediado por entidades trevosas. E ele estava sempre em prece, né? Sempre procurava a prece para se fortalecer, se defender. E aí nós temos um caso, rara das poucas vezes, né, que ele conseguia tirar férias, ele tirou férias no ano de 1954. Ele estava aí com 44 anos. E faz uma viagem com amigos para Angra dos Reis. Né?
Foi visitar ali alguns conhecidos, visitar alguns lugares que ele queria visitar, não é? Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na época em que Angra era muito pequenininha, era uma cidade muito pacata, bem diferente do que é hoje. Então ele vai, e a viagem foi muito tranquila, realmente muito legal, ele conseguiu descansar, né? Muitas experiências interessantes. Só que aí teve uma delas ali que gerou uma dificuldadezinha que nos ajuda a entender como de uma hora para outra pode aparecer um perigo. Ele estava em Angra e resolveram fazer uma visita a uma das ilhas de Angra, próxima, inabitada, né? Ilha para fins turísticos mesmo, para conhecer a natureza, tirar ali um tempo. Aí tinha que pegar uma lancha, um barco, né? Para fazer um pequeno trecho de água até chegar nessa ilha. E assim foram, deu tudo certo, chegou lá, passaram um dia muito tranquilo, uma natureza muito exuberante, muita tranquilidade, estava muito bem. Só que de repente, o clima estava muito bom, né? Ensolarado, tranquilo. De repente, aparecem umas nuvens cinzas, o negócio começa a ficar, fecha o tempo, e aí cai uma tempestade, já estava chegando a hora do rapaz do barco vir buscá-los, né? E aí fecha aquele tempo, vira aquela coisa, e raio para lá, e trovão, e aquela coisa difícil, né? Porque quando acontecem tempestades, nós não gostamos muito, com razão, porque elas movimentam elementos da atmosfera, muitas vezes energias deletérias que estão na atmosfera, para dissipar aquilo, né? E para fazer essa dissipação tem todo o trâmite, né? Ventos fortes, aquela coisa toda, que às vezes nos geram empecilhos. E aí foi. E aí, com muito custo, o rapaz da lancha conseguiu chegar na ilha para pegá-los, embora a tempestade estivesse agravando-se, né? E eles vão. E naquele trecho que era curto, mas que demorou um tempão, um monte de problema. Porque vento para lá, vento para cá. De repente o motor do barco pifa, desacelera, depois ele volta. Então, uma série de problemas. E aí o Chico, ele captando aquelas coisas, ele falou para o Arnaldo Rocha e o outro amigo, o Enio, que estavam com ele, falou, olha, vamos ficar em prece, nós precisamos orar. E ficaram em silêncio, porque não tinha nem como conversar direito, em prece, e o motorista lá da lancha, o piloto, tentando conduzir aquele barco, parava, avançava, porque também não podia ficar ali, né, em meio ao mar com tempestade. Então foi muito difícil eles chegarem, mas apesar de todos os atritos da viagem, eles chegaram meio assombrados em terra firme. E assim passou, depois a tempestade foi embora e tal. E aí depois o Chico falou para eles, olha, nós estávamos passando por regiões ali do mar em que havia acontecido alguns naufrágios e onde estavam aprisionados muitos espíritos em situação de dor e sofrimento, e essas entidades estavam tentando derrubar a lancha. Pelo medo que as conduzia, elas estavam tentando subir no barco e desestabilizava o barco, e aquela energia da tempestade favoreceu tudo aquilo. Então nós estávamos numa situação de risco, não sabia o que poderia acontecer. Por isso que foi necessário as orações, as preces, para que a gente pudesse harmonizar tanto quanto possível aquele problema, aquela situação de risco, né? Para evitar, por exemplo, que aquela lancha naufragasse e tivesse ali uma tragédia, talvez. Percebe, meus amigos, que mesmo em situações cotidianas da vida, de uma hora para outra, pode acontecer uma situação mais difícil, mais complicada? E, em geral, essas situações mais complicadas contam com a contribuição das entidades do mundo espiritual, nem sempre da luz, que criam mais problemas ao problema que já está gerado. Então, essa experiência do Chico nos mostra como a prece pode nos ajudar, porque ele já estava adestrado, habituado, ele sempre usava da prece, que precisava, né, para conseguir atender a sua missão. E naquele momento precisou ainda mais, para que um perigo maior não se concretizasse, um problema maior.
poderia estar programado uma experiência para a vida daqueles 3, 4, né, porque tinha o piloto, aquele naufrágio. Não vão naufragar, vai salvar um, vai salvar 2, o outro vai morrer. Poderia estar programado previamente, segundo o plano encarnatório daqueles espíritos? Poderia. Aí iria acontecer? Iria. Poderia um ou outro falecer? Poderia, se estivesse programado. Só que naquela situação específica, não estava. Mas a prece certamente amenizou o abalo energético, amenizou problemas para que eles pudessem passar pela experiência de forma mais suave. Então, não é que a gente vai ficar orando para evitar o problema. A gente vai ficar orando para ter força para passar pelo problema sem que o problema nos derrube, nos devaste, né? Porque muitas vezes uma ou outra coisa que acontece na nossa vida acaba com a gente fica assim péssimo, né? Por falta de recursos para lidar com aquilo. Então, a prece nos ajuda muito. E um último caso para encerrarmos, para vocês verem como que nós somos muito ajudados pelos espíritos amigos para evitar problemas que não precisavam acontecer. É o caso do espírito de Célia, Célia encarnada, né, no livro 50 anos depois, que é um livro extraordinário que Emmanuel nos trouxe, não é? Conta uma história do século II da era cristã, e Célia já era cristã naquela época, e naqueles dias ela estava passando por uma situação muito difícil, de uma prova muito grande, pois ela havia sido expulsa do lar paterno, e ela estava em fuga da cidade de Roma, né? Porque o pai expulsou ela, acusando ela de uma infâmia que ela não cometeu, que injusta, mas que acabou sendo acusada, recaiu sobre ela, e ela foi expulsa do lar. Ela sai do lar com um recém-nascido, que julgavam ser o filho dela, né, como se ela tivesse tido aquele filho fora de um casamento. E aí sai com esse recém-nascido pelas ruas de Roma, abalada, né, porque aquilo foi meio de sopetão, meio de improviso, e sai com aquele filho, andando pelas ruas, e sai ali um pouco da cidade, pedindo ajuda e tal. Aí até que ela chega na casa de uma família cristã, que naquela época já cristã, que dá abrigo naquela noite. Então, ela é recebida, ajudada, alimentada, ela fica ali, e ela é ajudada por aquela família. E aqueles pais, era um casal e o filho, eles tinham um filho adolescente, ali jovem, né? Vamos dizer aí 20 e poucos anos, que quando olhou para a Célia, já olha assim com um olhar meio de segundas intenções. Ela percebeu, né? Que embora os pais fossem cristãos, embora os pais fossem já honrosos na vivência do Evangelho, o filho talvez não acompanhasse tudo aquilo e tinha lá suas ansiedades da juventude. Então ele olhou para ela e tal, mas ficou quieto, né? E aí, de repente, ela falou que precisava ir até mais adiante, pegar uma estrada, chegar ali até Nápoles, né, até no sul da Itália, porque ali ela achou que poderia ser ajudada por amigos e tal, então ela tinha que fazer uma viagem que era difícil. E aí a dona da casa vai dizer assim, não, mas o meu filho, ele precisa levar documentos muito importantes até a tal cidade, que já era ali uma certa parte do caminho andado, e ele vai, né, com cavalos, a carroça, aquela coisa que tinha na época, então ele pode levá-la até lá, né? Então ele já vai com você até tal cidade, já te adianta bem a viagem. E assim organizaram, né? Ela organizou os mantimentos, deu tudo o que podia, assistência amorosa, né? A Célia. E aí ela foi receber os mantimentos com o recém-nascido nos braços, fazendo a viagem com esse jovem filho desse casal de cristãos. E assim vai. E aí no meio dessa viagem, esse jovem começa com umas conversas estranhas, né? Começa a fazer assim umas referências inferiores para a Célia. Ela começa a perceber que ele estava com más intenções mesmo, que ele não estava talvez até pensando em respeitar a situação dela de mulher em sofrimento, com a criança, né? E ela começa a ficar aflita com aquilo, né? Porque ela estava com ele estava conduzindo a viagem, né? E ela começa a ficar aflita, temerosa. Aí eles fazem ali um pouso
numa hospedaria e no dia seguinte eu continuo a viagem. E ele diz a ela assim, olha, eu estou interessado em você. Foi aberto e começou a fazer um jogo com ela. E ela falou assim, e ela pressentiu assim que se não cedesse aquelas flertes, aquelas coisas, ele poderia cometer uma violência, alguma coisa assim. E ela começa a ficar temerosa. E aí, no meio da noite, nessa noite que eles fazem um pouso na hospedagem, ela faz as preces pedindo ajuda. Fala, o que eu vou fazer? Eu estou aqui no meio dessa cidade. Esse rapaz com más intenções. Pode acontecer alguma coisa que é extremamente comum naquela época, assim como é hoje, né? A violência contra a mulher. E ela faz aquela prece. E aí ela recebe uma inspiração de que deveria partir antes do amanhecer, de a pé com essa criança. Porque aquele rapaz iria cometer uma violência contra ela. Então, nessa prece, ela sente aquela força dos benfeitores, ela sente aquele amparo e, com coragem, ela sai ali de madrugada com a criança, pega as suas coisinhas e sai andando pelo caminho, né? Fora do caminho onde ele poderia passar. E eles não se encontram mais. Então, ou seja, o mundo espiritual percebia que aquele jovem, talvez má influenciado por forças trevosas, iria tentar violentá-la, dentro da fragilidade em que ela se encontrava com o recém-nascido, ajudou ela, inspirando, dando força e coragem, porque não é fácil você sair por aí, né, no meio da noite com uma criança. Deu força e inspirou para que ela não passasse por aquela aflição. Isto é, era um perigo iminente, poderia acontecer, mas o mundo espiritual auxiliou ela. Mas por quê? Ela pediu esse auxílio, entendem? Então foi orientada pela voz da consciência. Os conselhos ou as ideias, fala, eu preciso fazer isso. E você sente aquela energia e vai lá e faz. E naquele momento eram os anjos de guarda dela protegendo-a. Percebem, meus amigos, que a prece pode muito nos ajudar diante das situações de dores e de aflições? Então temos que ter essa noção que muitas das dores desnecessárias de nossa encarnação podem ser evitadas com a nossa condução harmoniosa da vida, prática do bem, equilíbrio, né, bondade, isso tudo ajuda. E a prece que dá aquele ancoramento de nossas energias para que a gente consiga ser bem influenciado no caminho da vida. E essa influência pode nos ajudar a desviar de perigos, de dores, de aflições que poderiam acontecer, mas que são evitadas porque nós procuramos evitar. Ok? Então era isso, podíamos refletir. E no final, claro, sempre Kardec traz a ação de graças, né? A gratidão, em que ele vai dizer assim, obrigado, Senhor, por ter me evitado esse perigo, por ter me tirado dessa dor. E peço que me ajude a orientar a minha vida com segurança para não criar novo perigo como esse, para valorizar o tempo que ainda me concedeste na Terra, vai dizer ele. Porque Deus pode nos retirar do plano encarnatório a qualquer momento, porque a vida física está na disposição dele, não é? Então nós temos um tempo aqui que do nada a gente pode desencarnar, isso acontece, pois o tempo da nossa experiência é de Deus, e Ele é amor infinito, e Ele conduz os nossos caminhos, ok? Então vamos encerrar, o nosso horário já deu, vamos fazer uma prece para podermos concluir agradecendo ao alto pelo auxílio da noite de hoje. Então vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pela luz, pela proteção, pela assistência que nos concedeu nesta noite, neste dia. Tanta luz que lança em nossos passos, orientando-nos os caminhos, quando já nos propomos a viver o Evangelho, a praticar o bem,
a buscar nos corrigir de nossos defeitos, reparando erros, ajustando imperfeições. Quando nos abrimos para a bênção da vida, procurando a harmonia do Pai Celestial, nosso Mestre aumenta as nossas forças, inspira-nos o caminho e nos concede luz, para que possamos acender a própria luz em nosso coração. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por nos ajudar tanto, evitando tantas dores e aflições que poderiam ter acontecido em nossa vida e que não acontecem, porque o Teu amor nos protege. Protege porque já merecemos ser protegidos. Então seja conosco, Senhor, criando em nossa vida harmonia. Ajuda-nos a criar essa harmonia, a criar energias favoráveis ao bem, que nos protejam de dores, pois muitas vezes as dores são desnecessárias. Dê-nos essa orientação para que possamos ter um caminho mais tranquilo, mais harmonioso, mais iluminado. E nos dias em que de fato vierem dores necessárias, que possamos ter a Tua luz, a Tua sabedoria para agradecer, para avançar, para nos resignarmos, confiando na bondade infinita de Deus. Seja conosco, Senhor, em todos esses momentos, protegendo-nos e amparando-nos. Que assim seja. Queridos amigos. Então é isso. Chegamos ao final mais uma vez de um Evangelho. Agradecemos a todos pela presença conosco aqui hoje. Agradecemos aos que nos ajudaram hoje no evento do Chá Beneficente, a todos que compareceram, a todos que colaboraram com as doações ou com o trabalho voluntário. Só pôde ser realizado com a ajuda de todos vocês, então nós agradecemos mais uma vez a todos publicamente por essa ajuda e pedindo a Jesus que ampare a todos em suas vidas e em seus caminhos. Ao longo da semana nós teremos as atividades da casa. Amanhã não teremos o grupo de estudos do livro Nosso Lar, pois estarei ausente em palestra. Mas na terça-feira temos a palestra normalmente, que será com a Lúcia Delarco, da cidade de Monte Azul Paulista. Vai vir fazer a reflexão para nós. Na quinta-feira tem o estudo do livro Pão Nosso. E na quarta-feira o Brechó do Centro, ok? E domingo que vem nos reunimos novamente na nossa reflexão do Evangelho, seguindo aí o livro, segundo as orientações de Kardec, sobre as preces, a coletânea de preces espíritas. Ok? Muita paz a todos então, que Jesus abençoe seus corações, lhes conceda uma abençoada noite de sono, muita paz.